A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar todo sábado às 18h30 e que tem no seu escopo o fomento à arte, à cultura, o diálogo intergeracional entre os artistas de nosso tempo e os artistas que atravessam o tempo com uma larga trajetória, com uma contribuição significativa, com um legado que deve ser preservado, fomentado, valorizado e defendido. E hoje, com muita alegria, o apresentador fica na condição de fã e de aprendiz para falar com um dos maiores nomes da cultura e da música popular brasileira. Lá das Minas Gerais, eu estou recebendo Paulinho Pedra Azul. Paulinho, querido, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela forma acolhedora e afetuosa e prontamente respondeu o nosso convite. Quero dizer a você que isso testemunha essa trajetória de quem canta a poesia a partir do seu chão e a simplicidade do que é peculiar aos grandes. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, fiquei super feliz de você ter lembrado de mim, isso é muito bom. Pessoas que fazem da nossa arte a divulgação, né? E nós dependemos disso até hoje, né? Essa geração nossa aí sempre dependeu de pessoas dessa sensibilidade sua. É dessa forma que nós conseguimos sobreviver e ultrapassar o tempo, como você falou. Maravilha. Olha, eu tenho uma pergunta só que a gente faz a todos os entrevistados e as entrevistadas para começar a conversa, para disparar esse bate-papo. Mas conversando com você aqui antes das gravações, você se lembrou de uma afinidade entre Paulinho Pedra Azul e a nossa região, que é a presença aqui do seu avô em terras grapiúnas. Nós temos, antes de Naquela Mesa Entrevistas, um programa chamado Essa Gente Grapiúna. Então, para pensar essa arte a partir da nossa identidade. Conta um pouco pra gente, Paulinho, essa sua ancestralidade grapiúna teve alguma influência nas suas canções? Pois é, Rafael, olha que coisa interessante. Meu avô era dono de algumas terras. Você lembrou de Uruçu? Eu tenho quase certeza que foi nessa região do Uruçu mesmo. E ele plantava cacau e tal, criava um gatinho lá e tudo. E meu pai que conta essa história também, meus tios e tudo. Meu pai faleceu tem 5 anos, com 94 anos. Mas eu tenho ainda tios vivos aí que têm essa experiência de ter participado diretamente da história do meu avô, né? Tem tio com 98 anos, 99, 95, longeva, essa geração nossa aí dos Morais, né? É longeva e tal. E meu pai contava que realmente meu avô tinha algumas terras e tudo, e veio essa peste aí que chamou, como é que é o nome, se fosse valor, não lembrei mais. Vassoura de bruxa? Vassoura de bruxa, exatamente, vassoura de bruxa. E que foi uma história também muito mal contada, né? Que não representa realmente a realidade, a doída realidade que aconteceu na época e tudo. Né? Mas isso aí são histórias e a gente tem que, de uma certa forma, respeitar até o que é errado, para poder se sustentar e viver a vida, continuar a vida, né? Mas olha, por incrível que pareça, essa novela da Globo, ia Renascer, ela contou história, né, um pouco do que aconteceu, da saga, né, que aconteceu com as pessoas que cultivavam o cacau e tudo, e a minha música, o Jardim da Fantasia, bem te vi andar por um jardim em flor, ela foi tema do casal protagonista da novela. Olha que coisa mais louca, eu, bisneto aí de herdeiros das terras em Uruçu, de qualquer região, né, perto da região e tudo, a minha música foi tema do casal que abriu a novela. Eu não me lembro aqui agora o nome, mas o Jardim da Fantasia foi o tema da música. Como é que tantos anos depois, né, vários anos depois, acontece essa coincidência, né, depois que eu fiquei sabendo da história, e meu avô com certeza deve ter sido um daqueles personagens ali, tem certeza. Certeza, tá vendo aí, nada na vida é por acaso, e a arte vai alinhavando esses encontros que são, acima de tudo, existenciais. Paulinho, quem é Paulinho Pedra Azul, ele por ele? Eu sou um cara que sempre procura equilibrar na vida, uma coisa difícil para qualquer ser humano, né? Com seus sentimentos, sua sensibilidade. Eu vim para a Terra para poder, se é que posso definir alguma coisa que Deus nos deu, né? Que seria muita pretensão você se definir. Você vem com a função que Deus mandou e você
tem que cumpri-la aqui na Terra. Eu acho que eu vim músico, eu vim um músico sem faculdade, né, sem formação, mas aprendendo de ouvido. Eu adoro escrever, eu acho que eu posso me considerar, de um tempo para cá, eu fiz 70 anos agora, em agosto, 3 de agosto do ano passado, e pela primeira vez na minha vida eu me senti poeta, tipo assim, a palavra mesmo, na significância profunda da definição do que é poeta. Eu humildemente, eu consegui me entender como poeta. O que é um poeta? É nada mais, nada menos que um registrador da sua sensibilidade, das suas procuras, das suas buscas, dos seus desencontros, né? Significando, falando pelos outros. O poeta, eu acho que o poeta é aquele que fala pelos outros e não fala por si só. Fala por mim também, eu também sou os outros, né? Como vários poetas aí se definiu com vários nomes, né? Enfim. Então eu consegui me definir mais como poeta, realmente, do que como músico. Muita influência, né, em Pedra Azul, a cidade que eu nasci, e herdei o nome, né, leva o nome. Daí eu escutava na torre da igreja, Valdir Soriano, Roberto Carlos, Jovem Guarda, escutei Dilermando Reis, Gonzagão, e por incrível que possa parecer, eu consegui fazer a cabeça do padre, na época que era meu amigo, eu consegui fazer tocar Beatles, que era uma coisa completamente fora de sintonia de se tocar na igreja, no alto-falante da igreja. E eu lembro que o alto-falante era um branquinho, assim, que tinha uma marca chamada Delta. Essa marca prevaleceu no Brasil durante anos, pela qualidade, pela potencialidade toda, né? Então a gente escutava pelo alto-falante em Delta, lá em Pedra Azul, e chegamos a escutar Beatles. Olha que coisa legal. E eu falei, não, isso é inglês, não pode, é inglês. Eu falei, mas nós precisamos aprender uma língua. E hoje tem a maior frustração da minha vida. Tem 2 frustrações na minha vida. Uma é não tocar piano e a outra é não falar inglês. É muito pouco, né? É muito pouco. Ainda é tempo, viu? Talvez pro inglês, o piano para dar uma arranhada, mas é tempo. O piano tá ali, ó. Tá lá. Ah, ele tá aí. Isso vai ser música, daí eu não tenho a menor dúvida. O piano tá aí. Agora o inglês, eu canto em inglês algumas músicas dos Beatles, por influência de um amigo meu que chama Mauro Mendes, que nós formávamos uma banda em Pedra Azul chamada The Giants, os Gigantes, e ele era o único que falava inglês, desde 12 anos de idade, 13 anos, que ele fala inglês corretamente e correntemente. E ele me ensinou a cantar, a pronunciar, né? Eu usava a pronúncia, né, do something, por exemplo. Something in the way she moves, attracts me like no other lover. Então, assim, eu sabia o que eu estava cantando e estava pronunciando, porque como eu tenho a facilidade de pegar a dicção, então eu aprendia a melodia e aprendia a pronunciar. Só que às vezes eu não sabia o que eu estava cantando. E eu falava, nessa hora aí você tem que ficar triste, nessa hora você tem que ficar alegre. Que cena maravilhosa. Então cantavam os Beatles e tudo, os arranjos originais, né? Era eu mais 3, que o Beatles eram 4, né? E aí era eu, Maurinho na bateria, o Rogério era o John Lennon, porque usava aquele óculosinho redondinho e tal, cabelo liso e tal. O Rogério, e tinha o Marivaldo, que era o George Harrison, que era o mais tímido e tudo. E eu era o Paul, eu fui o Paul. Ah, sabido também, hein? É o que tá aí na estrada até hoje. Até hoje, é o cara, né? Paulinho, e esse menino que conseguiu convencer o padre a tocar Beatles no serviço de alto-falante da igreja, quando é que ele se descobre ainda mais artista? Porque o cara que faz isso já é artista, né? Mas aí quando ele se descobre que o seu ofício, o ofício para o qual ele vai dedicar a sua trajetória existencial, sua vida, vai ser a arte, e principalmente a música. Eu acho que foi a partir do momento que meu pai se surpreendeu quando me ouviu tocar. Porque meu irmão mais velho, que tocava violão, Carlos, que trabalha comigo até hoje, nós viajamos há 40 anos, viajamos juntos, e ele toma conta da minha vida, é um anjo que tem na minha vida, né? Então, meu pai na época tinha comprado um violão e dado de presente pro Carlos. E para mim ele comprou uma sanfona, porque ele queria que nós fôssemos uma dupla, né?
Na época existia muita coisa de... A sanfona, né, o acordeon, estava, eu diria assim, iniciando as parcerias, né? Você pode lembrar aí que o acordeon não era um instrumento muito disponível, né? Era muito caro Caro. e poucas pessoas tocavam. Não era um instrumento. Era igual o violino. Todo mundo queria tocar, mas não tinha essa cultura, né? Meu pai já tinha essa visão futura, né, de querer fazer dos dois filhos dele uma dupla, não era uma dupla caipira, uma dupla musical. E meu pai foi para Vitória da Conquista. Meu pai aposentou ali na Divisa Alegre. Ele era fiscal do estado, né? E ele se aposentou ali na divisa de Minas com Bahia, que fica a 45 quilômetros de Pedra Azul. Então, nós temos uma influência musical, cultural muito forte dessas coisas do Alomar, do Xangai. Essa coisa do Alomar e Xangai era uma permanência na nossa vida. A gente não conhecia na época, mas já sabia que aquilo ali fazia parte do que a gente queria como uma referência musical, né? Então, assim, sem contar que depois aí veio a Tropicália, né? Com Gil, com Caetano, Bethânia, Gal e tal, enfim, Capinã, etc. E tal, os caras, né? Depois veio a turma do Moraes Moreira, que fez aquele disco maravilhoso, que ela se acabou chorar, que aquilo ali mudou minha vida. Os Novos Baianos. Já tinha mudado a minha vida a partir do momento que eu escutei Gil, Caetano e tudo. Já tinha uma coisa muito forte, uma influência muito forte. Mas quando eu escutei o Acabou Chorar, os Novos Baianos, eu falei, nossa, a música da Bahia fechou a história do Brasil, a história musical. Respeitando a Bossa Nova, respeitando a Tropicália, respeitando tudo. Mas aquela turma ali, aqueles meninos e aquelas meninas, a turma ali do Novos Baianos, aprofundou a história da música baiana de uma forma muito autêntica, popular, e de fácil acesso e diversificada demais, porque a gente sabe do valor que tem a Tropicália e tudo, mas eles firmaram num determinado ritmo e tudo e tal, assim, para se poder perpetuar como acontece e tudo. Mas os novobaianos, eles deram um toque sofisticado e ao mesmo tempo simples, e revelando realmente o que seria a música baiana para o mundo, né? Então eu acredito, apesar do João Gilberto ter sido protagonista da Bossa Nova, que aconteceu no Rio de Janeiro e Nova York, né, no Carnegie Hall, né, aquela loucura que aconteceu lá, mas eu acho que os Novos Baianos realmente fechou a tampa, assim, pegou a tampa, ou então abriu a acarajé e colocou outra coisa ali dentro. Verdade. E aí você me recorda, até para falar de algo em comum entre você, sua história, a escola da qual você se alimenta, se nutre, com os Novos Baianos, que é aquela frase célebre do poeta que diz que quer ser universal, canta a tua aldeia. E você faz isso muito bem. Marcelo Gani tem feito aqui com as matas e as águas da região sul da Bahia. O Roberto Mendes faz no Recôncavo. Elomar e Xangai, como você já citou, da Caatinga. Então, Roberto é uma escola. Roberto no samba de roda da chula, né? O Roberto é um cara que ele tem que ser muito mais valorizado. Ele tem uma permanência cultural assim profunda em relação à história da Bahia, né? Mas as pessoas às vezes esperam que nossos cabelos fiquem bem branquinhos, né? Como Jorge Amado, né? Para poder ser protagonista de alguma forma, né? Da história, não só da Bahia, mas do Brasil de uma forma geral, né? Mas eu fico muito emocionado com isso, porque eu sou baiano, né, de uma certa forma. Meu pai é baiano, a família do meu pai toda é baiana. A minha avó nasceu em Condeúba, meu pai nasceu em Santo Antônio de Jesus. Tenho tios que moram em Salvador, que moram em Ilhéus, que moram em Itabuna. E meu pai ele brincava, falava assim, você é parente da Gal Costa. Eu falava, como, pai? Ela é Costa, nós somos Moraes. Ele falava assim, não, a Gal Costa, ela é prima do governador da Bahia, como é o nome dele, gente? Que é primo do meu pai. Mais antigo aí, até faleceu, mas muito antigo.
Lomanto Júnior. Lomanto Júnior, sim. Lomanto. Aliás, não é o Lomanto. O Lomanto pai é que é primo do meu pai. E o Lomanto Júnior eu conheci, que é meu primo. Primo 2, primo segundo, né? O Lomantinho, que se chama, né? Eu acho que foi prefeito de alguma cidade aí. Você é baiano de ancestralidade, você é baiano de afeto, de acolhimento dos baianos para sua arte. E aí, engraçado que aquele dia conversando com você rapidinho e o Roberto, o Beto falou assim: você tá parecendo o Caymmi, o Dorival Caymmi. Mas tem uma prima minha que fala que eu sou Jorge Amado. Eu até trouxe vou até levar você ver aqui. Aqui, ó. Tá dando pra ver aí? Dá aí. Jorge Amado. Você tá parecido mesmo com ele. E aí fala que eu sou neto dele, que eu sou parente dele. Foi bacana você lembrar essa nossa conversa. Eu vou contextualizar os nossos telespectadores. Eu estava em Santa Maria da Purificação, no distrito onde Roberto Mendes mora, tem a casa dele, e lá conversando sobre os parceiros, os amigos, as pessoas, eu falei, vamos falar com o Paulinho. E aí foi bacana, porque de imediato foi a primeira coisa que o Roberto falou: Paulinho, você tá a cara de Caymmi. Isso muito bacana, esses encontros assim afetivos. Você acredita que uma época eles iam fazer um documentário sobre a vida do Caymmi, e eles me perguntaram se eu não queria participar, fazer o papel do Caymmi. Só, aí ia ser uma boa. Eu tive que deixar o bigode crescer, o bigodinho e tudo, então, mas depois eu não sei se eles continuaram com essa ideia, se vai acontecer esse documentário e tudo, mas eu me senti assim, falei, poxa, agora eu canto, toco, escrevo, agora você é ator, a Globo vai me descobrir, aí vai tirar a turma, essa turma bacana que grandes atores aí, é bem frente deles. Polivalente e multifacetado. Paulinho, eu quero fazer aqui também um registro de agradecimento a nosso amigo Lima Júnior, que foi aquele que nos aproximou, que gerou essa oportunidade de eu estar mais próximo de você. E agora nós não desgruda mais. Vou falar de parceria. Eu atuo disso agora com 12 músicas nossas. 12 parceiros. Eu e Lima já temos mais de 200 músicas compostas. Ontem mesmo eu acabei uma letra dele, ontem. Fizemos mais uma canção. Nós temos mais de 200 músicas compostas aí. E ele gravou um disco com 12 músicas nossas, que é um disco muito bonito. Tem uma música muito linda. É meio Bahia mesmo. O disco tem uma música lá que parece demais com o Ivete Sangalo, parece com o Saulo. Eu até mandei pro Saulo, mandei pro Luiz Caldas, que a gente tem um contato muito bom. Assim. Não falamos muito, mas a gente sempre é muito carinhoso. Eles estiveram aqui em Palácio das Artes, em Belo Horizonte, fazendo um show, os dois, né? Saulo e o Luiz Caldas. E eu estava na plateia. E aí eles começaram a cantar o Jardim da Fantasia. Parece que eles não sabiam que eu estava lá. Aí começaram a cantar o BTV, por o Jardim, Flor e tal. Aí o pessoal, tá aqui. Aí eu subi no palco e cantei com eles. Foi um momento assim, emocionante. Foi muito legal. Esses afetos. O Saulo é maravilhoso. Luiz Caldas, a gente fala, esse cara é um gênio. Genial. Nesses 40 anos do axé, nossa saudação a Luiz Caldas, o gênio. Mente inquieta, né, criativa. Falando em parcerias, Paulo, competente demais. O Luiz Caldas é muito competente, é um grande profissional, é um cara que tem uma visão de vida profunda pela idade que ele tinha quando ele começou 16, 17 anos, e criar um ritmo brasileiro, que é uma coisa muito, muito difícil, né? Nós temos a diversidade musical nossa e ritmos é muito grande. O cara passar por cima disso tudo, no bom sentido, e criar um ritmo que prevaleceu, que revitalizou o carnaval, as marchas e tudo, a dança, é uma coisa fantástica, né? O Luiz Caldas é um gênio, eu acho um gênio. Está estudando piano, está estudando inglês, fala inglês bem. Ele fala que não, mas ele é cuidadoso, né? Assim, é um cara muito bacana. E essa simplicidade, né, que marca também a personalidade dos grandes. Paulinho, vamos falar continuar falando de parcerias. Eu acho que eu já não estou tão atualizado assim, mas são mais de 100 parceiros de Paulinho Pedra Azul, mais de 1000 canções,
não é isso? E agora, Olha, Lima Júnior gravou. Tá tendo um delayzinho na nossa conversa aqui por conta da internet, mas é isso. Paulinho Lima Júnior gravou um CD, todas as músicas suas, e eu queria fazer um registro aqui, passar um pequeno vídeo de um dos grandes parceiros e de alguém que nutre um profundo afeto com você, que é o Saulo Laranjeira. meu irmão. Nós temos a mesma idade. Ele namorou com minha irmã, tem toda a história emocional também, mas além da amizade. E é um cara que me deu maior força quando fui para São Paulo, que me encorajou a ir para São Paulo. Toquei muitos anos com ele lá, depois segui meu caminho, ele também o dele. E hoje nós somos super amigos ainda, continuamos e tudo, irmãos. E agora, dia 13 de junho, comemorando o Dia dos Namorados, nós dois vamos nos reunir para fazer um show no Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte, que é a maior casa, a maior teatro que tem na região, né? Palácio das Artes, 1.750 lugares. E até brinquei com o irmão dele ontem. Eu tive ontem com o irmão dele, o João, que é produtor também desse show, e junto com o Tavinho, que é outro irmão dele. Falei, olha, eu tenho certeza que um mês antes vai esgotar os ingressos, sem pretensão, sem coisa toda, mas porque realmente vai ser um encontro maravilhoso, segundo encontro nosso assim no palco, vai ser muito bacana. A gente é muito amigo, muito ligado, muito irmão. Programação imperdível. Então, vamos ver o trecho do vídeo e aí a gente já volta. Para você, Saulo Laranjeira e Paulinho Pedra Azul. Tão importante e inesquecível da minha vida. Então, nós somos felizes. Estou feliz também. Eu me sinto um privilegiado de estar aqui hoje, cantando o Jardim da Fantasia com vocês. Por isso podemos sonhar nos jardins da vida. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Que encontro, que potência emocionante. Fico emocionado até agora. É verdade, é verdade. E assim, nosso público, eu tenho certeza que também está, porque muitos tiveram suas histórias inspiradas sobre a melodiosa letra e canção de Jardim da Fantasia. Conta um pouquinho da história dessa composição, de onde é que veio a inspiração, como é que você construiu esse que é um sucesso imortalizado nos corações dos brasileiros. Então, é tão simples isso aí. Essa música criou-se histórias, criaram várias histórias em relação a essa música. Essa música, quando eu compus essa música, foi a primeira namorada que eu tive em Pedra Azul, que nós terminamos o namoro. Eu fui morar em Vitória, no Espírito Santo. E foi por lá, nessa passagem para lá, é que eu comecei a compor essa música e terminei lá e acabei fazendo o final depois em Pedra Azul. Uma pessoa que eu perdi, né? Uma namorada e tudo, aquela paixão, aquela coisa toda, todo mundo sabe. E aí eu sonhei com ela e acordei e fiz essa música. Foi uma coisa muito simples. As pessoas falam que é a noiva que eu tinha que morreu, que não sei o que e tal, inventam uma série de coisas que não me incomoda, porque a música, ela quando sai da sua vida,
e vai para frente, aí vai para as outras pessoas, todo mundo escuta da forma que quer, identifica da forma que quer. Mas não teve morte, né? Teve só vida né? Uma vida sentida, né? Porque terminou um namoro, então, primeiro namoro, aquela paixão, tal e tudo. E onde estás? Quando eu acordei, onde estás? Voei por este céu azul, andei estrada do... Onde estará meu bem? Onde você estará? Onde estará você? Né? Então, assim, mas é uma música que as crianças se identificam com ela, não sei porquê, tem algum motivo, alguma coisa, fora do romance, né? Tem alguma coisa lírica aí, tudo e tal. E essa música abriu caminhos para mim. É o nome do meu primeiro disco, né? Jardim da Fantasia. Ela foi a música mais tocada, foi tema da novela Renascer, como eu te falei. Assim, ela vem me trazendo várias surpresas agradáveis, que não, como o Djavan, que tem uma música dele que marcou a vida, como o Milton com Travessia, como o Fagner com Canteiros, como enfim, Beatles com Something, enfim. É isso. O Paulinho, mas você também canta sua gente, as águas, os rios, essa inspiração, essa relação profunda com o território, com o seu contexto social, geográfico. E aí eu queria pensar desses 70 anos, nessa data tão simbólica, né? Desde do menino que convenceu o padre a tocar Beatles, aos 70 anos com a carreira consolidada, referência no Brasil e fora do Brasil, músicas imortalizadas nos corações, tema de novela, enfim, o que um artista pode alcançar, você alcançou. De lá para cá, como é que você enxerga a importância da arte na construção de uma identidade para um país? Como você enxerga essa formação de público, ao mesmo tempo em que avassaladoramente a tecnologia vem afastando as pessoas, por exemplo, do livro e da leitura, mas gerando possibilidades em outras formas de acesso à informação? Como é que você está vendo esses nossos tempos? O artista não deixa de ser um cronista dos tempos em que vive. Você, além de cantor, compositor, é poeta, é artista plástico, já vai ser ator interpretando Dorival Caymmi, quer dizer, dá para ter uma visão de mundo que pode gerar uma contribuição também a partir de uma análise da conjuntura em que a gente vive. É muito difícil você se definir como artista, sabe? Num país onde a desigualdade é muito grande, né? A gente sabe disso, a gente luta contra isso, mas hoje em dia a gente tem lutado sem pensar em partido, sem pensar em ideologia, sem pensar em outras filosofias e tudo, porque o importante da vida é o ser humano, lógico, a natureza toda, mas quem produz tudo isso, quem corre atrás de tudo isso somos nós, né? E nós, os seres humanos, que eu digo, não estou falando do músico, do cantor e tudo. E eu, como cantor, eu tenho que realmente retratar tudo isso. Eu parti com a área mais romântica, né? Minha música fala da relação humana, fala do amor, fala do desamor, né? Da falta dele e da estrutura emocional humana, que eu aprendi no decorrer da vida, né? Com esse dom que Deus me deu de cantor e tal. Então a gente procura, de uma certa forma, por intermédio das letras, no meu caso, que na parceria eu sou o letrista, eu procuro retratar, apadrinhado pela melodia dos grandes parceiros, aí mais de 100 parceiros, falar um pouco disso tudo. Então, todo dia eu tô aqui, ó, aqui tá na mão aqui, tá tudo aqui, ó. Então, o dia inteiro eu trabalho com música, mas eu trabalho mesmo. E eu acho que todos nós trabalhamos. O que eu acho que me deixa um pouco frustrado é a falta de reconhecimento. Eu diria essa ideologia governamental, nesse caso aí, em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer partido, não estou falando de que de partido, ideologia, nem nada, é que um músico não consegue aposentar. Ele que tem prova, que ele, a partir do primeiro disco dele, pode servir de prova, que ele tem... Eu, por exemplo, no meu caso, tenho 42 anos de carreira, não sou aposentado, não paguei vários anos, o Carnegie, meu pai me obrigava a pagar, falou, paga, você vai ter que aposentar e tal. Eu achava que eu não ia aposentar nunca. Então, assim, como qualquer brasileiro, eu acho que ele não vai aposentar nunca, né? E se aposentar também, ele morre, porque o bacana da vida é você continuar trabalhando, continuar produzindo, porque com 80 anos, 90 anos, 100 anos, você está produzindo, sua cabeça está aí, quando não acontece alguma coisa, mas o que eu brigo hoje, o que eu quero brigar hoje em dia, não quero brigar mais pela busca do meu reconhecimento, porque o reconhecimento tem que ser natural. A gente nunca deve forçar a barra para
para ser conhecido ou reconhecido. Você tem que trabalhar, tem que pedir a Deus saúde e tal, para você poder ficar sempre passando o seu recado, sua filosofia de vida, né? O que você quer da vida, né, para a família, para os filhos. Eu tenho 2 netos, tenho 2 filhos, e, enfim, o futuro, né, os sobrinhos netos. Então, o que você quer para essas pessoas que reconheçam e trabalhou muito e que refletiu no no final da vida. Então, voltando ao que eu estava falando, o que eu brigo hoje, o que eu quero brigar hoje, a única coisa que eu quero brigar hoje, eu nunca sou de brigar, eu sou sempre de reconciliar, conciliar, e etc e tal. Mas o que eu quero hoje, meu tema, né, meu tema sempre é o amor, a troca de amizade, é o carinho, é o respeito, é cuidar da vida, cuidar das pessoas, respeitar os mais necessitados, entender a logística da vida, entender que existem pessoas diferentes que têm que ser respeitadas. Isso ia estar massacrado, todo mundo está morto de saber disso, né? Respeitar todas as diferenças e tudo. Eu, dentro da minha humilde perspectiva de vida, eu tento, de uma certa forma, valorizar tudo isso. Mas uma coisa que eu tenho ultimamente me tocado muito e tem me feito com que eu tomasse uma iniciativa, que é o que eu quero tomar, é a aposentadoria do músico. O músico não aposenta. Ele que fez tanta coisa. É verdade. De fato é para nós nos emocionarmos, porque um amparo social, né, para uma categoria tão relevante, veja na pandemia, a primeira categoria a parar são os artistas, os músicos, e as últimas a voltar. Então a sociedade tem sim, de fato, que ter um olhar atencioso, porque é um trabalho que toca as nossas almas, mas nós não podemos deixar essas pessoas que são capazes de tocar as nossas almas sem um amparo social quando do momento em que a saúde, a idade demandam cuidados especiais. Paulinho, essa é uma militância justa, necessária, e a sua voz lúcida, a sua autoridade como artista que vai fazer ecoá-la cada vez mais longe, e nós vamos com certeza auferir resultados por iniciativa política. Então, o mínimo para o ser humano que prestou um trabalho emocional forte, com dedicação e tudo. É lógico que tem uns que ficam ricos, inclusive pelo talento, não tem nada contra, mas a grande maioria, como acontece na história do Brasil, a história humana, né? Ou no Brasil, no mundo todo acontece isso. As pessoas que trabalham com acessibilidade são as pessoas que menos são aparadas, os pintores, os escritores, os poetas, os músicos, o cantor e tal e tudo. Porque se 10% também, 5% também, tal e tudo, é virtude deles, eles conseguiram e tal e tudo. Mas tem que ver que 95%, principalmente nossa geração, que optou por um trabalho alternativo, um trabalho independente, né? Xangai, Elomar, Tadeu Franco, Rubinho do Vale, que são pessoas que têm ligado à minha geração, Saulo Laranjeira, Roberto Mendes, são pessoas que até hoje fazem com tanto carinho as coisas, porque é natural, nós não forçamos a barra de nada. É uma geração natural, uma geração maravilhosa, que segurou essa onda toda aí, sabe? Atravessamos aí a qualidade da música brasileira, a insistência da coisa de baixa qualidade que ainda predomina, de certa forma. Não estou aqui para ligar nada, aceito tudo na vida, como eu falei, não sem preconceito, tudo, mas tem que se valorizar o que é falado com amor, com consciência, com justiça, né? Essa nossa briga e tal. Então, assim, por isso que eu tenho levantado esse de uma certa forma, criar alguns debates, algumas coisas, para que o governo, já que o governo, com as leis de incentivo e tudo, consegue resolver problemas até de quem tem muito dinheiro, né, que não precisa. Imagina se não tem condições de aposentar um músico por tempo. Eu gravei o meu primeiro disco em 82, eu tenho 42 anos de carreira, eu não estou aposentado. E não é prova, meus 30 discos que eu gravei, 18 livros de poesia. Como é que eu não posso aposentar? A prova está aí. Então, se isso não servir de prova, o que vai servir? O que vai servir de prova? A nossa morte?
E mais que isso, sabe, Paulinho, também o tanto de riqueza que você gerou para o país, direta e indiretamente, através dos shows, através da cadeia produtiva do livro, do disco, enfim, das casas de espetáculo por onde você passou, e assim vale para todos. Com certeza, essa é uma militância que nós precisamos encorpar e encampar cada vez mais. Paulinho, conversa boa, os 30 minutinhos que nós temos para essa prosa, para esse dedo de prosa, já vão se passando, e eu só tenho ali a agradecer, dizer que espero que essa seja a primeira de outras tantas conversas, quando estiver perto do show que você vai fazer lá com o Saulo, para a gente fazer uma entrevista novamente. Sinta-se em casa para divulgar o seu trabalho aqui na Bahia, no sul da Bahia, e nos aproximando, quem sabe trazer esse encontro de violeiro que nós estamos pensando em trazer para cá, que isso dê certo para você voltar depois de 40 anos à nossa região. E para concluir, queria lhe fazer uma homenagem e um vídeo que está no seu canal, que são várias fotos suas em várias etapas da sua carreira, ao som de Jardim da Fantasia. Então você que nos acompanha já sabe, naquela mesa entrevista vai ao ar todo sábado às 18h30, é sempre feito especialmente para você, e agora fiquem com uma homenagem a Paulinho Pedra Azul e ao imortal sucesso Jardim da Fantasia.